Olá, irmãozinho! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo abençoado do Marcilas. Amém? Hoje eu tô aqui no canal do Bruno Bandeira para ver a história desse capeta aqui, ó, que é o A Casa. Vocês me mandaram demais, pediram para me assistir isso aqui, falaram que eu ia entender melhor a história do demônio, então vamos lá, né? Vamos ver isso aqui. E um, dois, três. E glória Pires. Se você chorou com a morte do Rengoku, se prepare para o inacreditável. Você vai se emocionar também com a história daquele que o derrotou. Hoje vamos falar sobre a história do Akaza, a lua superior número 3, o homem que desistiu de tudo menos de lutar. Akaza é um demônio que despreza qualquer um que ele considere fraco, respeitando apenas aqueles que eram fortes aos seus olhos, independente se fossem Onis ou humanos, ironicamente se contrapondo com a sua personalidade antes dele se tornar um demônio. Hakuji, como era o seu nome antes de ser transformado por Muzan, nasceu e foi criado nas favelas por um pai doente, mas alguém que ele amava de maneira incondicional. Amém. E por conta disso, Hakuji, ou Akaza, vivia furtando e roubando as pessoas na cidade a fim de pagar por remédios para seu tão amado pai. Eu tenho que ficar mais forte. Eu vou matar qualquer um que ficar no meu caminho, porque se eu não ficar, não vou conseguir trazer de volta o remédio para o meu pai. Se eu não ficar mais forte, não posso correr levando a carteira que roubei. Se eu não ficar mais forte, não vou conseguir bater nas pessoas que voltarem para se vingar. Se eu não ficar mais forte, vou ser levado até o magistrado e serei espancado. Irmão. Mesmo assim, o magistrado o pegou, não uma, mas 3 vezes. E por causa disso, o marcaram com 3 linhas tatuadas no braço, uma para cada vez que ele foi pego, a marca de um batedor de carteiras. Se fosse pego mais uma vez, sua mão seria cortada. Além, claro, dele ter sido espancado com 100 chibatadas para cada vez que foi pego, o suficiente para fazer um homem adulto desmaiar, coisa que não aconteceu com o jovem Hakuji, mesmo tendo apenas 11 anos. E por conta desse feito, foi chamado de criança demônio. Depois de solto, após sua 3ª surra, quando Hakuji voltava para casa, foi abordado por um senhor que morava nas redondezas e lhe contou que seu pai, ao saber que ele havia sido pego novamente, tinha se enforcado, deixando apenas uma carta para ele. Querido Hakuji, viva uma vida honesta. Você ainda pode mudar. Eu não queria viver do dinheiro roubado dos outros. Desculpe ser um incômodo. E com tatuagens de criminoso e sem uma casa para retornar, Hakuji foi banido de sua cidade Edo. Devastado com a morte do seu pai, que ele jamais considerou um estorvo, o que ele sentia era justamente o contrário. Era por conta de seu pai que ele aguentava as punições, em virtude dele, que ele suportava que o açoitassem, por conta do amor que ele sentia pelo seu pai, que ele podia resistir a qualquer coisa, só para conseguir comprar remédios e comidas mais nutritivas. Mas no fim, tudo foi em vão. Enfurecido com a sociedade em que vivia, onde não conseguia comprar alimentos de qualidade e nem remédios caros para o seu pai doente, Hakuji começou a brigar com as pessoas. Até que um dia, depois de deixar 7 homens nocauteados à beira da morte apenas com os punhos nus, ele conheceu Keizo, o dono de um dojo, que ainda não tinha nenhum aprendiz e que estava admirado com tamanha habilidade que o garoto possuía. Enraivecido com o bom humor do homem que veio pará-lo, Hakuji partiu para um duelo contra ele, mas foi derrotado com muita facilidade. Após a perda, Hakuji virou um aprendiz de Keizo, onde iria aprender um estilo de luta com os punhos chamado de Soryu, além também de ter que cuidar da filha doente dele enquanto ele estivesse fora, fazendo algum trabalho para juntar dinheiro. Keizo explicou que até pouco esse menino é um imã de doente, né, irmão? Credo. tempo atrás, quem cuidava de sua filha era a mãe dela, sua mulher, que acabou se afogando por conta da exaustão e da dificuldade do trabalho. O que não era necessariamente um problema para Hakuji, já que ele já estava acostumado a cuidar de seu pai doente, além dele se considerar mais resistente que uma pessoa normal por conta disso. A única coisa que deixava Hakuji incomodado era o fato de Keizo não se importar que um criminoso cuidasse de sua filha.
Mas Keizo respondeu risonho à dúvida do rapaz. Bem, senhor criminoso, eu dei uma surra em você algumas horas atrás. Então está tudo bem. Koyuki, como era o nome da filha de Keizo, tinha um corpo muito fraco, fazendo com que Hakuji passasse noites em claro trocando as toalhas da testa dela e os lençóis, além de dar água para ela beber e levá-la ao banheiro quando necessário. Um trabalho que, por mais que fosse considerado difícil para muitos, para ele era muito fácil, como ele já imaginava, embora ele achasse embaraçoso quando Koyuki começava a chorar no meio de alguma conversa. Uma dessas vezes, inclusive, sem que ele soubesse, acabou motivando-a indiretamente a continuar a viver ao dizer: mesmo se não pudermos ir hoje, tem ano que vem e o próximo. Quando conversavam sobre ver os fogos de artifícios. Mais tarde, em outra situação, numa conversa com seu sensei, Hakuji descobriu que Keizo tinha ganhado tanto as terras quanto o dojo de um idoso que não tinha herdeiros, depois de ter salvado ele de uns bandidos que o estavam atacando. Só que isso não tinha deixado os vizinhos das terras felizes, porque eles queriam o dojo para si. E por conta disso, começaram a perseguir o dojo de Soryu, fazendo com que Keizo nunca tivesse um aprendiz até Hakuji aparecer. Quando Hakuji fez 18 anos e Koyuki 16, ele percebeu que ela não ficava mais deitada o tempo todo, que agora ela estava conseguindo viver normalmente, além de passar a ajudar nas tarefas domésticas. E foi nesse mesmo período que Keizo o chamou para conversar e perguntou se ele podia assumir o seu dojo. Afinal de contas, tanto Keizo quanto Koyuki gostavam dele. Eu tinha tatuagens de um criminoso. Nunca pensei que teria um futuro. Muito menos um futuro em que eu era amado por alguém. Talvez meu pai estivesse certo. Será que eu vou poder mesmo viver uma vida honesta? Pensava Hakuji. E aquela fraca esperança de poder refazer a sua vida cresceu dentro de si sem controle. Naquele momento, tudo o que ele mais queria era proteger duas pessoas, mesmo que aquilo custasse a sua vida. Mas nem nos seus piores pesadelos ele imaginava que as duas pessoas que ele mais amava pudessem ter sido envenenadas. Hakuji, antes da desgraça acontecer, tinha saído para visitar o túmulo de seu pai e contar para ele duas coisas. Que no fim, ele estava certo, era possível mudar. E principalmente sobre seu casamento com Koyuki, no qual ele prometeu ficar mais forte do que qualquer um para protegê-la por toda a vida dele. Mas quando ele voltou ao dojo, antes mesmo do sol se pôr, ele já sentia um mal-estar no estômago, um sentimento ruim que dava arrepios. E foi então que lhe contaram. Alguém tinha envenenado o poço onde eles pegavam água. Tudo isso porque o dojo vizinho não tinha conseguido derrotar Hakuji e Keizo em uma luta cara a cara. Desestruturado com a notícia e enfurecido, Hakuji atacou o dojo vizinho e matou todos os 67 membros dele com os punhos nus. Crânios foram esmagados, órgãos destroçados. A maioria dos corpos, além de estarem mutilados a ponto de ficarem irreconhecíveis, tinham várias partes faltando. Uma cena vinda direta do inferno, com mandíbulas, cérebros, olhos, mãos, pés e entranhas espalhadas pelo teto e paredes. A desgraça era tamanha que fez uma criada que sobreviveu ficar louca. Posteriormente, o registro do ataque foi considerado tão absurdo que acabou ficando conhecido como um conto ficcional. Tamanha foi a crueldade desse incidente que acabou chamando a atenção de Muzan. Eu não lembrava de ter enviado demônios para cá, mas depois de ouvir uma comoção sobre um demônio, eu venho até aqui e encontro um mero humano. Que decepcionante. Mas mesmo desapontado por Hakuji ser um mero mortal, Muzan decide transformá-lo em um Oni. Hakuji, agora a casa, se tornou um demônio, perdeu sua memória e de novo queria ser forte, mesmo que não houvesse mais nada para proteger. Tudo isso porque não queria mais viver em um mundo onde tivesse perdido a sua família. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até o final, considere se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos que saírem aqui no canal. Vai estar aparecendo agora na tela os 2 últimos vídeos sobre Demon Slayer que foram postados aqui no canal, beleza?
Vou até dar meu like aqui. Eu gostei desse resumo dele. Deu pra entender um pouco aí sobre o que esse menino passou até chegar aí nessa situação. Nossa, sofreu muito, irmão. Eu não fazia ideia. Achei que ele era só um demônio mesmo, assim. Ele matou muita gente, de fato. Mas olha tanta coisa que fizeram com ele. Imagina uma criança passar por isso tudo. Ele ficou revoltado. Levantou Krebs, que Deus o tem.